Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Bom dia e boa tarde para quem vai assistir depois, né? Com essa facilidade da tecnologia. Então, em qualquer momento que você entrar nessa live, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, participando conosco, podendo usufruir mais uma vez de comentários, de reflexões, de orientações da espiritualidade para que todos nós possamos atingir aquilo que é mais importante na nossa existência, né? A evolução espiritual. Então sejam bem-vindos, obrigada pela presença e em nome do Centro Espírita Estrela da Seara, localizado lá no bairro do Uruguai, em Salvador, eu convido todos vocês a participarem comigo nesse momento de uma prece inicial, cujo objetivo é nos irmanar de uma maneira bastante amorosa à corrente do bem, a Jesus, nosso grande mestre, lembrando as palavras do próprio mestre. Quando um ou mais, estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então eu convido todos vocês a estarem reunindo o seu pensamento. Se você desejar fechar os seus olhos nesse momento, serenando o seu pensamento, se preparando para ouvir mais uma vez a palavra amiga do Evangelho, aquela palavra que traz reflexão, orientação e luzes para nossa mente, para o nosso coração. E nos acalmando intimamente, nós nos ligamos a Ti, Senhor, nosso Pai amado, que está em todas as partes deste universo. Nós nos ligamos a Ti, Jesus, Mestre querido, porque sabemos que Tu é o governador planetário deste grande mundo chamado Terra, nosso irmão maior, que nos atende, nos acolhe, e também nos dirigimos a esses mentores espirituais, amigos de luz queridos, que nos sustentam, que nos inspiram, para que nesta noite, durante esse momento que aqui permanecermos ligados à Tua mensagem, possamos ter a palavra orientada pelas Tuas mãos, possamos ter os nossos ouvidos, o nosso coração e a nossa mente amparadas e ampliadas na compreensão, no recebimento de todas essas mensagens, mas principalmente de toda a energia de amor que o Senhor nos oferece quando estamos reunidos em Teu nome. Que não nos falte forças, coragem, determinação para empreendermos essa jornada de luz, aceitando o Teu convite amoroso de passarmos e escolhermos a porta estreita, porque sabemos que é através dela, Senhor, que nós conseguiremos chegar perto de Ti. Que os nossos lares, os nossos corações, todos os nossos entes queridos, amigos e conhecidos, possam também receber de Ti as bênçãos, a misericórdia que cada um de nós espera e aguarda. Que a Tua luz esteja conosco, agora e sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Oriente a nossa fala. Que assim seja. Bom, sabedores que somos, que a espiritualidade auxilia nesse momento das nossas próprias limitações. Eu sou Maria Emília, para aqueles que não me conhecem, me apresentando agora. Trabalho já há algum tempo com o pessoal da Estrela da Seara, quando estava em Salvador, muito mais próxima, estava às vezes presencialmente. E agora, com o advento da internet e com essas possibilidades, continuamos trabalhando juntos e é sempre um grande prazer e uma grande alegria. E o nosso tema é sobre alegria, alegria como escolha espiritual.
Quando a gente fala a respeito de alegria, normalmente a gente pensa em coisas externas acontecendo externamente, né? Circunstâncias, as questões das conquistas materiais, das conquistas emocionais, as questões de reconhecimento pessoal, de valorização pessoal, as conquistas materiais que nos traz segurança nesse aspecto, e até mesmo as relações amorosas, afetivas, né, que a gente busca, porque a gente busca tudo isso para poder estar feliz, alegre. Alegria tem um ponto nessas questões todas, mas a verdadeira alegria, a alegria como uma escolha espiritual, a alegria propagada principalmente pelo espírito Joana de Ângeles, que é a base do estudo para essa nossa reflexão. Joana de Ângeles trouxe um livrinho pequenininho, né? Mas cheio de mensagens, são 200 mensagens a respeito de uma vida feliz. É um livro de bolso, todo dia você pode, é difícil porque dá reflexo, né? Todo dia você pode ler uma mensagem a respeito de uma conduta interna para a conquista dessa alegria. E é baseado nesta abordagem transformadora, essa abordagem mais profunda que nós vamos falar sobre a alegria. A alegria não é, portanto, o resultado de circunstâncias externas, de circunstâncias fora de nós, né? A alegria real, essa alegria profunda, que é escolha interna do indivíduo, que é elevação espiritual, que indica, né, qualidade de evolução espiritual e emocional, é algo interno, né? É a manutenção de um estado interno de equilíbrio, né? É uma disposição íntima de cada um de nós, independente daquilo que ocorre fora. Essa alegria, né, íntima, essa questão interna, esse estado favorável para tudo, ele nasce, cresce e se desenvolve, se sustentando na confiança do sentido existencial. Quando nós não temos uma ideia do porquê vivemos, qual é o sentido de estarmos vivos, né? Qual é o sentido da vida física, da vida que nós vivemos? Quando a gente não tem uma ideia disso, ou não paramos para pensar nisso, nos apoiamos muito nos eventos externos e sempre nos eventos externos para indicar se estamos alegres ou estamos tristes, se estamos enfrentando situações e dias favoráveis ou estamos enfrentando dias desfavoráveis. Na abordagem espírita, na abordagem de Joana de Ângeles, que nos convoca a uma profundidade de conceitos, o sentido da vida se amplia, porque a vida se expressa na matéria e fora da matéria. Porque eu, o espírito imortal, essa é a grande diferença e o que traz um sentido de existência muito mais profundo e muito mais que mantém muito mais o estado de equilíbrio e de alegria que nós necessitamos para enfrentar as dores, os dissabores, os eventos e todas as situações que a vida nos traz. Por quê? Esse estado interno de equilíbrio, essa alegria real, profunda, verdadeira, espiritual, esse estado interno, esse estado íntimo que se conquista através de um sentido de vida cada vez mais elevado e mais amplo no seu significado, essa alegria, ela é capaz de enfrentar todos os dissabores da existência física. Por quê? Porque ela não nega a dor, essa alegria não nega o sofrimento, esse estado interno em que eu posso permanecer e eu devo permanecer para que a minha vida realmente seja muito melhor, ela não nega a dor, né? Não ignora a dor. Sabe que a dor
é um estágio passageiro, é uma situação passageira, sabe e compreende que a dor é um elemento da própria vida que conduz o indivíduo para aquilo que realmente ele deve viver, né? E se diferencia, esse estado de alegria, ele se diferencia da euforia, do deslumbramento. Por quê? A euforia é algo que vem e vai, é passageiro. Um estado de alegria íntimo, verdadeiro, real, espiritual, emocional, ele permanece. Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz, eu estou de bem com a vida, apesar da vida estar trazendo até a minha pessoa situações extremamente difíceis. Então, é possível manter um estado de alegria, de felicidade, esperançoso, positivo, mesmo diante de uma doença, mesmo diante de um desequilíbrio financeiro, uma queda financeira, mesmo diante de um rompimento de uma relação afetiva, mesmo diante da perda de um ente querido, seja através de um acidente, seja através de uma morte natural provocada por doença ou coisa parecida. Né? Esse estado de equilíbrio ele vai denotar e demonstrar a qualidade e a maturidade emocional e espiritual de cada um. E é para este lugar que nós estamos sendo convidados por Joana de Ângeles, né? Então, Joana de Ângeles, cujo livro Vida Feliz traz o suporte para toda essa reflexão, porque essa é a sugestão que a casa nos fez hoje para falarmos baseados naquilo que Joana traz. Então, Joana de Ângeles, ela fala, além disso, ela fala assim, que esta alegria, essa qualidade de estado interno equilibrado, emocionalmente bem, não se constrói do lado de fora. E a gente percebe isso, é uma construção íntima. E ninguém constrói um edifício seguro intimamente se não carrega crenças fortes, conceitos fortes, conceitos que vão dar sustentação às colunas deste grande edifício que é a minha vida, que é a sua vida, que é a nossa vida. Né? E quais são esses pilares, quais são essa base, essa estrutura interna que a gente constrói para poder sustentar todas as demandas que vêm da vida? Justamente os conceitos que a doutrina espírita traz com tanta propriedade e que relembram o Evangelho do Cristo, todas as diretrizes de Jesus, né? Quando dizia, confia em Deus, ama a ti e ama o próximo como a ti mesmo. A doutrina espírita, ela traz um conceito de Deus, renovando, reformulando, reorganizando, né? Melhor dizendo, clareando de uma forma mais ampla a condição de um Deus, Pai, amoroso, justo, bom, imparcial, soberanamente magnânimo e que, se nós enfrentamos o que nós enfrentamos na vida e temos a confiança nesse Deus que é amor, que é misericórdia, que é bondade, que é justiça, na sua mais alta expressão. E quando a gente, com a cabeça que nós temos hoje, conseguimos imaginar o superlativo de todas essas qualidades, e nelas a gente pode multiplicar por milhares e milhares e milhares de vezes, e mesmo assim a gente não vai chegar ao que seja Deus efetivamente, confiar nesse Deus e confiar que todas as situações da vida estão sobre as ordens de Deus e sob as leis regidas pelas leis de Deus, não tem como a gente não manter a alegria de entender que tudo passa, inclusive isso que a gente está passando. O que não passa é o aprendizado.
né? Então, porque Joana de Ângeles também traz essa informação. Todo sofrimento é transitório, porque somos espíritos imortais numa experiência material. A nossa alma é espiritual, é um espírito imortal, que já viveu antes e que vai viver depois, quando o nosso corpo estiver definhado nesta encarnação, quando nós estivermos vencendo esse obstáculo da morte. O nosso espírito continua. A história que nós carregamos, ela não é só uma história construída no aqui e no agora, enquanto nós somos Maria, José ou Joaquim. A nossa história é a história de um espírito que já viveu muitas coisas, né? O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo fala muito bem disso quando fala das dores atuais e das dores antigas, das causas atuais das nossas dores e as causas anteriores desta encarnação das nossas dores atuais, né? Então, o sofrimento, as circunstâncias difíceis, todas elas são transitórias. Se nós tivermos uma coluna de sustentação dentro de nós, com a certeza de que Deus é Pai amoroso, Pai misericordioso e justo, e que não dá a nenhum de nós, seus filhos, nada do que a gente não mereça, nada do que não seja efetivamente nosso, a gente se sustenta diante de qualquer obstáculo. Por quê? Porque é justo. Eu posso não entender a causa, mas é justo, porque eu entendo que Deus é justo. Eu posso não entender por que eu estou passando por isso, porque não me é claro ainda, eu não consigo compreender porque eu não adentro as encarnações anteriores, justamente pelo véu de esquecimento, mas eu tenho uma base de sustentação num Deus que não permite que nenhum filho seu sofra por qualquer outro. Ele sofre por ele próprio, como responsabilidade de todas as escolhas que foi feita, né? Pelo próprio indivíduo, seja nessa vida, seja na vida anterior. Com essa sustentação, com essa base desse Deus magnânimo e uma coluna dizendo todo sofrimento é transitório. Todo sofrimento, ele traz um aprendizado. Todo sofrimento é necessário para nos mostrar os nossos limites e para estimular os nossos potenciais para que eles possam ser colocados em ação. Quando eu tenho essas colunas que vão dando base para a minha casa íntima, a minha casa íntima vai se acerenando e compreendendo. O sofrimento passa, mas o que fica é o aprendizado. Então a gente aprende a dizer assim: nossa, por que isso aconteceu agora? Por que comigo? Por que justo agora? Não, isso não é bom, isso é ruim, porque isso tira de você a alegria como estado interno e te leva para um estado de vitimização. Quando, na verdade, sustentado nessas bases novas, conceituais, advindas do Cristo e propagadas hoje pela doutrina espírita, fortalecidas pelo espírito Joana de Ângeles, nós olhamos para isso e falamos, bom, se o sofrimento veio, se a situação veio, o que eu aprendo com isso? Quando eu vou para esse lugar de questionamento, ou quando eu penso assim, quem serei eu depois de ter enfrentado essa situação? Quais são os talentos adormecidos, os potenciais adormecidos que eu nem sei que eu tenho e que serão despertados, colocados em ação quando tudo isso estiver liquidado? Porque eu serei obrigada a arregaçar a manga e ir para a luta. Então, o sofrimento ele ganha com um outro conceito, um outro significado dentro de nós, que não altera e não abala o meu estado interno de equilíbrio e paz. E isso traz alegria, traz felicidade, traz leveza para a nossa vida, né? Então, essa alegria como estado espiritual, como conquista espiritual,
ela parte também desta questão da aceitação da nossa realidade. Tá? Existem pessoas que sofrem muito por falta de aceitação. Aceitação daquilo que existe e que está aqui. Um exemplo muito palpável é a morte de alguém. Muitos dos nossos companheiros de jornada levam muito tempo para aceitar o desencarne de um ente querido. E enquanto não aceita que aquilo aconteceu, se ilude, né, e sofre. Por quê? A aceitação é extremamente importante para que a gente possa se estabelecer diante daquilo que eu tenho para dar conta. Né? Enquanto eu não aceito, eu não olho para aquilo e não encontro as ferramentas necessárias para poder fazer o enfrentamento. Né? E quando eu não aceito, eu demonstro a minha falta de confiança nas leis de Deus que regem o universo e regem as nossas vidas, e também em Deus como todo, como um ser todo-poderoso. Né? Então, assim, é uma reflexão. O quanto você aceita as coisas que te acontecem. Aceitar não é ficar de braços cruzados, aceitar não é se entregar, aceitar é olhar para aquilo que você tem, para aquilo que é o pacote da vez e falar, bom, é isso, não tem jeito. Né? Então, vamos supor, você ganhou um copo cor-de-rosa. Tá? É um rosinha lindo, né? Mas você não queria um copo rosa, você queria um copo verde. Rosa significa tudo aquilo que você jamais esperava que acontecesse na sua vida. E verde é tudo aquilo que você sempre fica esperando. Aí a vida te traz um copo cor-de-rosa. Não quero. Por que tem que ser cor-de-rosa? Eu quero isso. Não, não quero, não quero. O copo tem que ser verde. Eu vou fazendo um movimento contrário à aceitação e isso traz sofrimento. Quando eu olho para o copo rosa, eu falo, bom, não é verde, eu adoraria verde, eu não queria, é rosa. O que eu faço com esse rosa? O que eu vou aprender com esse rosa? Aí eu começo a observar que tem um aprendizado aqui, tem algo de bom que isso me traz, e eu posso fazer as pazes com isso, do sentido assim, bom, já que não tem verde, eu vou usar o rosa. Para que serve isso? O que isso vai me trazer? O que isso vai me beneficiar? O que eu não pensava antes? De que forma que eu não agia antes, que agora eu sou obrigada a aprender, a agir, a pensar, porque o rosa apareceu na minha vida. Compreendem? À medida que eu entro nessa posição de aceitar, eu me armo de ferramentas favoráveis para poder lidar com o rosa. Né? O rosa, aqui no meu caso, é só um copo, mas na nossa vida, o rosa, às vezes, né, o rosa da minha metáfora, significa coisas que a gente não quer viver. Né? Eu atendo pessoas, e esses dias eu tive uma triste notícia de uma das minhas clientes de terapia, e ela falou, Maria Emília, o meu resultado de exame deu positivo, eu tô com câncer no pulmão. Pois é, como é que eu mantenho um estado positivo, alegre, de equilíbrio emocional e espiritual diante de uma doença que eu não quero, que eu não esperava e que é tudo que vai fazer modificar minha vida nesse momento, porque no atual momento da vida que eu estou vivendo, isso vai causar um transtorno. Já é um transtorno só por ser câncer e por ser nesse exato momento. Né? E aí a gente vai se sustentar nesses conceitos, nessa condição de levar a minha mente a elaborar o que está por detrás desse pedido e desse convite que a vida está me trazendo. Então, se eu manter esse estado interno favorável, de equilíbrio, de tranquilidade, de segurança, de confiança nas leis de Deus, eu sou capaz de manter um estado favorável para lutar e para vencer a própria doença e todos os obstáculos que ela vai me trazer. Né? Porque essa alegria da qual nós estamos falando, essa alegria é fruto
do meu autoconhecimento, do teu autoconhecimento. Eu preciso me autoconhecer, eu preciso parar para pensar no que isso está falando da necessidade das minhas mudanças, de mim mesma, né? Também é fruto da responsabilidade pessoal, porque esse estado interno favorável de alegria, de otimismo, ele não se conquista comprando no açougue ou na padaria, ele se conquista através da tua responsabilidade pessoal diante da vida. Eu me responsabilizo por aquilo que eu quero fazer, a maneira como eu quero agir e reagir diante daquilo que a vida me traz. A vida me trouxe um copo cor-de-rosa e eu não tenho como escolher, porque a vida trouxe o cor-de-rosa. Eu até queria o verde, mas ela me trouxe um cor-de-rosa, ok? Eu não tenho como escolher, porque essas escolhas, elas fazem parte de uma dinâmica da própria vida que traz para cada um de nós aquilo que cada um de nós necessita para esse desenvolvimento das nossas qualidades espirituais, ok? Agora, eu escolho como eu quero lidar com esse copo cor-de-rosa e com tudo aquilo que vem dentro e junto com esse copo cor-de-rosa. E aí é que mora o nosso poder, né? O poder de controlar as nossas emoções, o poder de nos responsabilizar por aquilo que chega até nós, saindo dessa posição vitimizada, porque às vezes a gente vai para a vitimização, porque comigo, eu não quero isso, né? Sair desse papel de vítima e entrar num papel de aprendiz, né? Então, como aprendiz, eu tenho essa coisa desperta, eu tenho esse estímulo, eu quero mais, eu quero aprender, eu quero saber, eu quero desbravar esse universo desconhecido e que, infelizmente, ainda é pela dor, na grande maioria das vezes, que os convites da vida são feitos. Por quê? Porque nos diz os espíritos amigos, até Joana de Ângeles, que todos nós encarnados no planeta Terra, com raríssimas exceções, somos espíritos endividados, somos espíritos rebeldes e que relutamos contra as ordens divinas por orgulho, por egoísmo, né, por soberba, na verdade? Então vamos lá, essa alegria real, ela é fruto desse autoconhecimento, dessa base íntima de sustentação nas coisas que não são perecíveis, nos conceitos superiores, na minha responsabilidade diante da vida, no fato de eu poder escolher não ficar como vítima, mas ir para uma postura íntima de aprendiz, tá? E com isso fazer um alinhamento com os valores espirituais mais elevados, né? Então, vou relembrar: autoconhecimento, responsabilidade pessoal. Se as coisas caíram na sua porta, seja o que for, é de tua responsabilidade. A vida está pedindo para você olhar para aquilo e se responsabilizar, tá? Escolher a melhor maneira de lidar com tudo aquilo. E alinhar o seu agir, o seu fazer, a sua fala, o seu pensamento, a sua estrutura interna a todos esses valores mais nobres que o Evangelho está aí para nos nortear, né? Mansuetude, pureza de coração, aceitação, renúncia, resignação, uma série de coisas que a gente não quer fazer porque a gente ainda acha que a alegria é algo que está longe da minha vida. Por quê? Porque eu ainda estou colocando a minha cabeça na busca da alegria nas coisas externas, tá bom? Então, essa qualidade de alegria não traz caminhos fáceis, tá? Não traz. A alegria do mundo só tem facilidades. Esse tipo de caminho de alegria, alegria real que te sustenta no bom e no ruim, não é feito de caminhos fáceis. Normalmente é uma postura interior, tá? De segurança, de confiança, de responsabilidade, de estabilidade, tá? Nas leis da vida, e essa postura diante de qualquer situação da vida. É isso que Joana nos fala, né? E ela diz o seguinte:
existem alguns impedimentos que nós precisamos estar atentos. Tá? Então, ela cita 4 aqui, eu anotei: apego excessivo. Nós precisamos cuidar desse departamento, verificar mesmo, para elaborar esse autoconhecimento, como é que está a qualidade do seu apego às pessoas, às coisas, às situações. Né? Um segundo fator que é empecilho para a alegria interior é o processo de culpa e de autoacusação. Pessoas que são muito julgadoras, que são muito críticas, né? E se culpam por tudo e por qualquer coisa, sem compreender que os erros são naturais na vida. Todos nós erramos, tá? Mas quando eu ponho atenção e saio dessa coisa da autoacusação, do pecado, da punição, eu abro campo para poder me perdoar e aprender com os meus erros. Um terceiro empecilho é a questão da comparação constante. Quando a gente fica nessa batidinha de ficar comparando a nossa vida com a vida dos outros e tudo mais, a gente se frustra, a gente vai para inveja, a gente vai para raiva, a gente tem sentimentos aí e isso não traz alegria, não traz felicidade. Tá? E um quarto fator é a ansiedade do futuro. A pessoa fica mais lá no futuro do que aqui. A alegria real se constrói aqui e agora. Tá? Nesse exato momento é onde a gente constrói a alegria verdadeira. Ok? Joana completa dizendo assim: nós não escolhemos todas as experiências que vivemos, acabamos de falar disso do copo cor-de-rosa, mas nós conseguimos escolher como viver cada experiência que aparece. Tá? Aí ela diz assim: escolha sempre, diante de qualquer situação, tá? Vamos lá, nosso copo cor-de-rosa, ele chegou, não é o verde, é o rosa. Escolha sempre compreender e não se revoltar. É um caminho legal, né? Anota aí, porque isso é caminho de transformação. Diante de uma situação, compreenda, aceite, não se revolte. Mantenha a esperança ativa. Esperança ativa é a esperança que está fazendo. Não adianta nada você ficar esperando de mãos e braços cruzados. A esperança é mola propulsora a uma busca cada vez melhor do que o pessimismo. Então, escolha manter a esperança dentro de você do que o pessimismo. E mantenha, a gente já falou disso aqui, eu já falei um bocadinho, mantenha um papel interno de aprendiz ao invés do papel de vítima. Tá? Não vá por esse caminho da vítima. Por quê? Porque ele é terrível, ele vai te levar para a culpa, para a raiva, para o medo, para uma série de emoções que vão minando a possibilidade de você viver em alegria, ok? Tudo isso, diz Joana, para a gente completar aqui, exige da gente vigilância, né? Vigilância de pensamento, vigilância de emoções, porque se eu não vigio a minha casa mental e a minha casa emocional, como é que vão ser as minhas ações? Né? É autoconhecimento. Mantenha, né? Exige busca de disciplina emocional. Essa coisa de fazer terapia, se for necessário, para se conhecer, conseguir regular as suas emoções, porque a vida, ela traz obstáculos e a gente, às vezes, reage na intempestividade. Manter uma disciplina emocional é conseguir regular as suas emoções cada vez mais em prazos mais curtos. Antes eu estourava, agora eu guardo aqui a emoção, mas eu já respiro. Daqui a pouco você só respira e fala, passou. Por quê? Porque vai havendo entendimento, disciplina e essa coisa do ir elaborando, se habituando a fazer de forma diferente. E exige, principalmente, para a gente viver a vida difícil que a gente está vivendo, no estágio evolutivo que nós estamos, com tantas dificuldades lá fora, a gente precisa realmente entregar uma série de detalhes da nossa vida nas mãos de Deus e confiar em Deus como Pai Todo-Poderoso e confiar em Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, para que a gente possa viver uma vida plena de alegria, uma vida feliz, mesmo enquanto estamos caminhando com a sombra,
com a dificuldade, com o passado que bate à nossa porta e com tudo aquilo que a vida física traz ainda de dissabores, de peso, né? De dificuldades. Que Deus nos abençoe, né? E que nesse momento, encerrando a nossa reunião, encerrando esse momento, nós possamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer ao nosso Mestre Maior e a todos esses espíritos que nos sustentaram, que nos inspiraram, que nos fizeram chegar até o dia de hoje e que nos abençoam, inclusive, com a possibilidade da doutrina espírita entrar nas nossas vidas, nas nossas mentes, clareando o nosso pensamento, né? A todos eles nós vamos agradecer. Eu vou pedir que você possa me acompanhar de olhos fechados, se puder, imaginando que toda a luz de Deus e a luz do Mestre Jesus chega até você, te inunda, te envolve, te proporcionando bem-estar, maior consciência, leveza, porque tuas emoções se acalmam, a confiança em Deus se amplia, a tua fé se renova, dando margem para uma esperança ativa, uma esperança vívida nos dias por vindouros. Senhor, como queremos te agradecer por todas as bênçãos que ocorrem na nossa vida, aquelas que são claras de observarmos, mas também todas as bênçãos que nem percebemos chegam até nós. Tuas mãos misericordiosas e amorosas embalando as nossas vidas. Dá-nos, Senhor, as forças e a compreensão para fazermos essa caminhada estreita, difícil, exigente, mas libertadora, Senhor, porque queremos a liberdade. Queremos sentir a alegria real e a liberdade de podermos sentirmos teus filhos. Aquele filho pródigo, Senhor, que hoje quer retornar à tua casa, porque hoje compreende que o reino dos céus, que a casa do Pai, é onde nós queremos estar. Abençoa cada criatura deste plano terreno e que cada um de nós consiga carregar luzes e enxergar a luz maior que nos sustenta. Encerramos esse momento te dizendo apenas, Senhor, muito obrigada e se conosco, agora e sempre. Uma boa noite a todos vocês e que Deus nos abençoe.